Danilo Gentili estava certíssimo no caso da Juliana e ele foi profundamente injustiçado, inclusive com um ato vitimista por parte da Juliana Oliveira. Eu queria entender... Brutal! Acabou com ela. O Danilo Gentili é um cara que tem muito ódio contra ele. E eu queria saber uma única ação que ele fez para as pessoas não gostarem dele. Se o pessoal quiser comentar... Ele é branco, né? Hã? Ele é branco, né? Você acha que é racismo? Eu acho que é o seguinte, quando você é branco no Brasil, é o único preconceito que as pessoas podem ter. Não, os caras não têm o ódio que tem com o Luciano Você não pode ter Huck, por preconceito. exemplo. É sério, você não pode ter preconceito contra negro, contra mulher. É o preconceito permitido. Você pode ter nenhum. Tem que Agora, avisar as ruas, porque o pessoal tá fazendo o contrário. A esquerda autorizou para preconceito. A esquerda autorizou. Inclusive, tem umas postagens, às vezes, assim, do tipo, chegaram lá os brasileiros em Portugal, e aí as pessoas estão, tipo, reclamando, estão sendo xenofóbicas e tudo mais. Aí os caras respondem, mas vocês também, filhos da puta, estiveram aqui, exploraram os recursos naturais, o ouro do Brasil, não sei o que lá. Vocês merecem isso mesmo, vocês tinham que... Cara, a gente chega aí pra trabalhar de motorista e lavador de pratos, vocês ainda reclamam. Vocês têm que se fuder mesmo. É tipo nesse nível. Você já andou... Você conhece a Europa? Claro. Você anda, por exemplo, numa rua na Itália, em Portugal, por exemplo, uma coisa que é muito legal, que é diferente aqui, é o silêncio que você tem nas ruas. Principalmente as ruas de bairro. Aí chega um brasileiro lá, me mete o som alto tacando funk. Nem eu quero brasileiro do meu lado. Você acha que o português vai querer? O português, ele tem essa mania. Ele não respeita a cultura dos outros. Então você vai na praia, tem todo lugar um desgraçado com a droga do som alto. Você vai nas ruas, cara, até 2 da manhã com a droga do som alto. Então, se ele quiser vir aqui e encher o saco... Se o português vir aqui e encher o saco, o errado é ele. Se a gente chega lá e encher o saco, o errado somos nós. Não, Juliana, pra mim, é o seguinte, irmão. Juliana, pra mim, é o seguinte. Juliana passou por um episódio. E esse episódio foi muito ruim pra ela. E, na minha opinião, o Otávio Mesquita viu aquilo como eu só tava rendendo o bloco. Hoje eu dei um exemplo na minha live que foi o seguinte. Hoje eu dei um exemplo na minha live que foi o seguinte. Falei, ó, imagina que, por exemplo, trabalhei eu e o Júnior. Sim. Eu tenho um cargo maior que o do Júnior. Júnior precisa daquele trampo. Certo? Aí eu falo assim, ô, Júnior. E eu trato o Júnior normal. Ô, Júnior, não sei o quê. Brinca, a gente brinca, às vezes, tal, não sei o quê. Ô, Júnior, pega lá umas canetas no almoxerifado. Certo? Almoxerifado. Aí entrega muita idade esse nome. Almoxerifado. É. Aí o Júnior vai lá e pega. Aí eu falo, cara, o Júnior tá demorando. Pô, não tô achando as canetas, negão, tal. Aí eu vou lá e encosto o Júnior. Sim. Chego, tá aqui, caralho. Aí encosto o Júnior. Coisa que tem essas zoeiras pra caramba. Não, então, mas o que eu quero... Tem muita essa zoeira. Sim. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu vou lá... Você já foi encoxado no almoxarifado, negão? Nunca, mano. Eu tenho um jeito meio... Eu sempre acho que a violência é o melhor remédio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu vou lá, faço isso com o Júnior. Sim. Mesmo que seja na brincadeira, eu sou o Joselito. Lembra do Joselito? Sim. O homem que não sabe brincar? Aí eu vou lá, mas pro Júnior não foi legal, irmão. Mas você concorda que foi assédio sexual? Eu acredito que nem é sido. Calma, vamos falar primeiro do Danilo Gentili. Eu ainda acho muito... Tá ligado? Porque vamos falar do Danilo Gentili. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Faz sentido pra mim que ela internalizou aquilo, como o Júnior provavelmente ficaria muito puto Vocês não comigo. estão entendendo o mal que a Juliana tá fazendo pras mulheres, inclusive. Isso aí. Fora do padrão. Certeza, isso aí tá? Mas o Danilo Gentili foi injustiçado e Não, tá ele caramba. foi. Danilo Gentili foi. Inclusive, ele foi muito inteligente de ter guardado os áudios até hoje. E é por isso que eu não troco de celular, tá vendo? Ó? Que é eu tenho outra tudo aqui. coisa, que é outra desde coisa. quando eu Peraí. comecei na internet. Imagina o seguinte, que você vai participar de um programa como o do Danilo Gentili, um talk show de zoeira, que vai ter uma assistente de palco, tá? Você só é o apresentador. A equipe que vai escolher, até porque quem fez esse formato desse programa e que estava financiando esse programa era um grupo argentino, tá? Uns empresários argentinos. Então, mas esse formato vai que andar pra frente. não, sim, concordo. Né? Nos Estados Unidos tem décadas. Mas imagina o seguinte, que você é o apresentador e você vai chegar lá e vai ter uma assistente de palco. O que você espera como você espera que vai ser essa assistente de palco? Uma gostosona. Provavelmente loira, ou talvez seja uma japonesa gostosona, onde tá na moda, uma ruiva e tal, não sei o quê. Você consegue imaginar você chegar lá e ter uma negra baixinha e gordinha como assistente de palco? Então, mas ele mesmo já explicou que ele só olhou ela e falou, ele quebrou o estereótipo. O que, por exemplo, a Sabrina passava no Pânico, e ela aceitou isso, e era a proposta do programa, era 100 vezes pior do que ela passava lá. Então, mas tudo na televisão é combinado.
Esse papo de freestyle... Sim. O Pânico fazendo freestyle. Mentira. Não, mentira, concordo. Até é feito de um jeito pra que o telespectador ache Sim. que é no freestyle. Mas, na verdade, é tudo combinado. Mas você Inclusive, sabe, por isso que entendeu? eu fiquei incomodado com a galera dizendo, ó, tem um vídeo anterior dela... Ela um ano passando a mão em alguém, ela passando fazendo... a mão no outro... Mas Então, aquilo ali tudo tinha combinado. sido scriptado. É. Tudo ali tinha sido combinado. E esse não foi. Mas essa não sei. Tanto que a ela disse revolta não do foi. Danilo Gentili foi essa, que ele falou assim, ó, tudo aqui que a gente faz, tal, mas ó, a gente sabe que a pessoa passou dos limites ou não no bastidor. Porque no bastidor a gente entende o quê? Que ali é a gente como a gente. Cara, é que tem duas situações pra analisar aí nesse caso. Uma situação é o que o Otávio Mesquita fez. Então, mas pra mim ele fez como um ator beija outra atriz. Não tem tesão. Concordo. Não tem, tipo, pra mim ele só rendeu Mas um bloco. aquilo é ridículo. Sim, mas tipo assim, ele rende o bloco desde sempre. Tem 40. Que eu tenho de idade, ele tem de televisão. Mas será que um cara desse tinha que estar na televisão ainda? Será que já não mano, deu, então não? isso que é o foda, velho. Isso Mas que é você o não foda. tira over, ele, né? o cara tem Tá muito ligado? dinheiro, muito poder. Ele era, se eu não me engano, o dono da revista Sexy. Isso que é o Se eu foda, não me mano. engano. Só que o seguinte, por que a gente tá falando da Juliana aqui? Por quê? Uhum. A gente só está falando da Juliana aqui porque o Danilo Gentili escolheu ela, os argentinos queriam cortar ela, a gente não quer essa mulher, tá? A gente quer escolher, e ele brigou pela Juliana. A Juliana só não é mais pobre hoje, ela tem uma casa boa, né? Os pais dela estão num lugar bom por causa do Danilo Gentili. Ela aceitou tudo aquilo, se aconteceu algo que desagradou, que eu acho que ela não tem esse direito, porque ela fez coisas muito piores com outras pessoas. Então, mas aí é combinado. E esse não foi. Todos Então, mas foram menos esse. Não, mas a questão Então, é o seguinte. é isso que ela é tá o passar afirmando. dos limites. É a brincadeira que passou dos limites. Como eu falei, como eu dei o exemplo com o Júnior, Eu vejo. eu estaria brincando com o As Júnior. coisas são Eu não combinadas. quero comer o Júnior. Mas o Tá programa ligado? do Eu Danilo não quero Gentili comer o tinha Júnior. muito improviso. O Léo Lins improvisava sempre, o Murilo Couto improvisava sempre. Entre eles. Tinha, mas você Entre Tinha muito eles. improviso. Você entende que Mas ela talvez- reclamou de algum deles? Ela não reclamou de algum Mas deles. é que tá. Ela reclamou de um de fora. E um de fora que o próprio Danilo falou. O próprio Danilo fala que o cuzão, né? Ele usou é outra bem palavra. odiado no SBT. Bundão, sei lá. Ele chama ele de alguma coisa. O próprio Danilo não gostava dele. Pra mim, o Danilo quis também ir pra justiça, porque ele devia ter alguma pendenga com ele. Ele falou, mano, já vou aproveitar aqui. Vamos ferrar esse cara. Entendeu? É isso sim. que eu quero dizer. Ela fala que ensaiou. Ó, a gente ensaiou. Sim. Como seria descida, ele fez tudo direitinho e tal, não sei o quê. O Danilo diz o quê? Ah, o que eu vi? Um velho pai aí de milhão de televisão fazendo a palhaçada dele. Ainda E ele pegou no meu sempre saco. ele sempre é inconveniente para um caramba. Então é eu isso lembro que de um eu- episódio no Carnaval Uhum. que o Otávio Mesquita era de outra emissora e não do SBT. E o Silvio Santos estava indo pro Carnaval. Tava indo lá, ele ia cantar, participar de um bloco. Acho que era até homenagem a ele. Se eu não me engano, uma homenagem que fizeram. Fizeram uma vez pra ele. E ele cantando, tal, não sei o quê, e o Otávio Mesquita, ô Silvio, não sei o quê, enchendo o saco. E o Silvio Santos ignorando completamente o Otávio Mesquita, cantando e indo embora. O Otávio Mesquita, desde que eu conheci ele desde criança, e ele sempre foi esse chato inconveniente. Agora, você acha que algum empresário vai querer contratar uma mulher fora do padrão? Ele vai contratar as mulheres do Job. pra isso aí. É isso que ele vai O contratar. Danilo Gentili anda com um monte de mulher do Job lá, levou aquele dia no A Flow. Juliana acabou com a oportunidade de outras mulheres iguais a ela. Não, ela não acabou, acabou. não. Vai E não ter vem outros. falar que o Não, não é, trabalho vai dela ter tem um outros. super talento que ela não tem. Mas não é um super Ela tem, talento, mano. mano. Lógico que ela tem. Ela Ela tem, mano. Ela vendo? tem. Ela Deixa- tem. Deixava- na televisão. Aquele Ô, extrato ô, do programa agora. aqui, Aquele. na televisão. O Fred É Mercury escroto tá pra o mulher Fred do Job. Mercury. Porra. O Fred Mercury prateado. Só que aquele cara tem um puta talento. Não, Um mas ele... babaca que botavam bigode e pintavam ele. Mas ele um ficou... babaca. Ele ficou aí porque as agora pessoas você tá acham indo longe engraçado. demais. Por que que ele Muda teve... o microfone dele, Não, pessoal. não. Pelo amor de Deus. eu podia não ver Fala, graça nenhuma. Por que ele teve que virar woke? Ah. E, inclusive, depois ele é tão babaca que teve que falar que os caras do Pânico eram criminosos. Ele usou a palavra criminoso pros caras tá do falando Pânico. do Estrado? Do Estrado. Eu achava que o Fred Mercury prateado ainda era outro. Não, Não. esse é- Não. Não. Quer ver, O cara você quer ver, teve você que quer ver um virar exemplo? woke Você quer pra ver um ganhar exemplo? ó? espaço. Você tá diminuindo o trabalho da Juliana porque você acha que qualquer um faria, certo? Não. Não, vamos Grande aqui, ó. parte das mulheres faria. Rafinha Bastos, acho ele um puta comediante. Também acho. Certo? Acho ele um excelente apresentador, aquele 8 minutos dele assisto desde o começo. Acho que ele foi babaca pra caramba muitas vezes. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele também teve um programa igual do Gentili. Aconteceu o que com o programa dele? Não deu certo.
Porque o programa do Danilo Gentili... Ou seja, não é qualquer um que pode fazer. Mas o programa do Danilo Gentili, ele fala, qualquer idiota faz isso que o programa do Gentili Danilo tá fazendo. Não, ele nunca falei isso. Ele não tá falando do Danilo, ele tá falando da Juliana. Da Juliana. Sim, mas o que eu quero dizer é que E outra coisa, ela não continuou Danilo sem negro e Gentili bate o não Rafinha Bastos poderia ter sucesso no programa? Aquele programa que o Rafinha Bastos pegou... Era igual do Danilo. Não, pera, que era o Agora é Tarde, se eu não me engano. Era Não, concorrente. era na Rede TV. Acho que não era, acho que era na Rede TV. Era no... Ele teve um próprio... Era o nome na Band. assim, mas Na o nome Band. do programa... Era Agora à Tarde. Agora é Tarde. Na Band. Quem desenhou aquele programa, quem escreveu aquele programa foi o Danilo. E ele escreveu para ele. Para ele. Uhum. Por isso que não vai funcionar mesmo com outra pessoa, que ele fez todo um formato para ele. Em vez de os caras tentarem mudar, vamos fazer o programa do Rafinha? Não, eles pegaram o Rafinha e botaram ele para apresentar o programa do Danilo. Claro que não deu certo. Então teria que ser adaptado para o Rafinha. Então, mas é isso que eu quero dizer. A Juliana não venceu por ela... a gente segurou a Juliana no programa porque ela é baixinha e gordinha. Não. Ela venceu por quê? Porque ela foi carismática com o público. O público gostava dela. Foi isso e ela teria continuado se não fosse a treta. Não só isso. Cara, Seria é uma pessoa que todo mundo lembra o ela nome. tinha... Calma aí. Ela tinha até aqui posições bem de direita. Uhum. Até aqui, por exemplo, a situação que aconteceu antes do Danilo Gentili... O ovo de Páscoa. Isso, exatamente. Sim. Ela se posicionou A ideia foi contra. dela. Não, a ideia foi Exatamente. dela. Foi dela. Ela até falou que se arrependeu porque retiraram o Danilo O e que ela eu não estava acho- acostumada com isso. O que eu Danilo acho já, que tá tipo, acontecendo? foda-se. Essa mulher, ela tá claramente fragilizada. E ela tem que largar a rede social nesse momento. Ela tá fazendo vídeo sem pensar. Exatamente. Ela não tá entendendo o peso do que ela tá falando. Ela tá recebendo agora muito ódio nas redes sociais. E ela não entendeu ainda que se ela não raciocinar antes do que ela vai dizer... É ela que vai transformar- pagar a indenização. Ela vai transformar Vocês uma lembram? Ela que vai população pagar a real indenização. em algo que ninguém vai acreditar. Por exemplo, quantas e quantas pessoas agora não estão desacreditando disso em Tanto- virtude do todo áudio. Eu ainda falei desde assim, o a começo. credibilidade dela só sobrou graças ao Danilo que botou o segundo áudio. Que ela tá Sim, chorando o segundo e claramente áudio, afetada. Tipo assim, ó, o primeiro áudio do Danilo quebra a credibilidade dela. Sim. O segundo levanta. Vocês lembram Entendeu? do Alex, do Jô Soares? Alex. Era o garçom O lá. bartender, lembra? Lembra? Uhum. Todo mundo conhecia o Alex do Jô Soares. Ele tinha um puta talento pra ser super conhecido. Quem que fazia mas ele? aí- mas aí ele interagia muito menos. Ele fazia interagia ele. muito menos. Né? A Juliana, sem A Juliana aquela equipe... participava. Não. Sim. A Juliana, eu entendi. a Juliana tinha quadro. Cara, a Juliana participava. não tem A Juliana nenhum participou super em talento. outro programa. Não, sim, Tá? sim. Ela é uma Maquito. Ela é o... É o escada. Um Ela milhão é de escada. mulheres Ela é escada. fariam o ser mesmo um que ela escada fez. bom é difícil. Exato. Não é trivial. Eu nem Eles achavam digo que ela é bom. escada. Não, eu entendo. Mas por Mas isso que eu mas falei, eu nunca vamos vou- resolver a situação. Como resolve? Nessa situação, bota uma mulher do job. Acabou, velho. Sim. Não, mas aí os jovens vão dominar o Brasil. É pô. o que vai Ela já tem o acontecer. job, já tem o OnlyFans, agora eles vão ter Então, o Mas o Brasil é uma grande putaria. Mas É o que a Juliana promoveu. Um dia foi isso. A Juliana promoveu isso. Agora o empresário não vai mais querer a mulher Ou fora a do padrão. saída pra tudo, a mulher do job. acabou. Aí, Você paga aí e pode acabou. voltar Pânico, pode ter banheira do Gugu, pode ter Sim. Otávio Mesquita. E a Juliana entrou antes da Ó, cultura tá woke. liberado, tá? Essa daqui, Hoje a ó. cultura Sua woke hora de trabalhar é colocaria. quanto? Milão? Tá aqui, ó, Milão, pronto. É. E ainda vai Hoje- ganhar um monte de seguidor, vai fazer dinheiro pra Hoje caralho. a Juliana entraria por É. causa da cultura woke. Mas a Juliana, quando entrou antes da cultura woke. Sim. Eu Ou entendi seja, o que ela você era, falou. de certa forma, Não, um eu entendi o exemplo. que você falou. Ela competiu com outras pessoas, a produção queria outra menina e o Danilo Gentili brigou, bateu por causa Mas dela. eu acho que o Danilo Gentili não brigou e bateu. Brigou Não, pra eu sei, caramba por mas ela. eu acho que ele não olhou pra ela e pensou assim, cara, e se eu tivesse, entre aspas, a Paquita Negra? Eu acho Não. que ele só olhou pra ela, achou ela engraçada Ele e falou, mano... mas ele fala isso. Ele já entendeu? contou isso. Ela acha engraçado. Ele achou ela engraçada e falou, mano, é isso. Vai ser compatível com as brincadeiras. É. Então ela foi contratada justamente pra isso que ela está tentando criminalizar. Não, mas ela Ela não tá... foi contratada não, ela pra não tá isso. criminalizando Então, isso. Não, tá você tá errado, errado, Você tá indo longe demais, Não, cara. você Não. tá errado, você tá Você errado, tá- Léo, na tá. moral. Segura aí, você tá pior que a Erika Ela- Hilton. ela- Ela foi- não foi ela contratada fala- pra participar da zoeira. Não. Sim, mas ela Não, fala... cara, Ela mas tem a fala... diferença E ela de tá Tem a dizendo que a diferença. zoeira Tem a foi uma diferença. violência sexual. Não, pô, mas aí ela tá calma falando que desse ali caso É específico. scriptada a maior parte O que ela das tá coisas, querendo dizer é o seguinte, ó, a gente tem um script aqui, tá tudo certo. Nesse dia, o cara saiu do script. O cara saiu do Exatamente. script, eu fui lá, E avisei você acha que é a falei, primeira vez que aconteceu. aconteceu? O vacilo dela foi o seguinte, ó, como é que se diz? Eu não quis levar o negócio à frente, porque eu não entendi direito, ou sei lá o quê. Sei lá, entrou numa terapia, a terapeuta falou, ó, o que aconteceu com você foi errado, ela Sim. resolveu Tudo reclamar.
Se ela só reclama do Otávio Mesquita, beleza. Mas foi isso, ela só reclamou do Otávio. A partir do momento que ela chega e fala, Danilo, você não me defendeu, sim. eu preciso ser rica e branca pra você defender. Pra mim, ela tem zero que credibilidade é a agora. Jogada na isso, hora a credibilidade, tudo que ela falar pra mim, falar pra mim agora, pra mim eu não. Mas você não acredita no negão do segundo áudio ali. Cara, o segundo áudio, coisa. Não combinou, ele passou dos limites, sim. Não é um crime, não há estupro. Beleza, exato, não é estupro. Não há estupro. Pra mim, nem mas eu acho que vocês estão convencidos pelo choro. Eu não entro nem no assédio. Então, mas, Léo, agora vamos lá. Não é mais o Júnior que eu encoxei, Léo. O cara tá errado. Eu encoxei você, Léo. E você falou assim, puta, eu não posso sair na mão com o negão porque eu não vou aguentar com ele. O cara tem cargo maior. E esse copo aqui? Eu usei esse exemplo no meu vídeo. Eu falei, você pode pegar uma caneta e enfiar na minha jugular. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, vamos supor que você fez a medida do seguinte, cara, eu tenho mulher, filho e preciso muito desse emprego. Agora eu tenho que engolir. Mas não engole. Fica aqui, ó. Pra mim, Léo, eu só fiz uma brincadeira. Sim. Se você não faz direito comigo, eu falo, caralho, cuzão, você ficou Só bravo que eu comigo? acho que vocês acreditaram muito no choro. Não, mas é isso que eu quero dizer. Você ficaria puto ou não? Você não guardaria essa putice aqui, ó, esse sapo no meio da sua goela por muito tempo ou não? É que eu sou da geração que fazia esse tipo de brincadeira. Pra mim é uma zoeira. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, vamos supor que você... Se você ficar chateado, você vai guardar esse sapo. Bem, legal. Entendeu? O exercício vamos nos colocar no lugar de Juliana. Sim. Certo? Só que a impotência é de homem. Qual que é a impotência de homem? A impotência de homem não é... Eu vou lá... Quando você fala assim, eu vou lá sair na mão com o cara... É o cargo. É o cargo, Claro, irmão. concordo. Você tem que pensar... Naquela hora vem filho, vem esposa, vem conta, vem tudo. A impotência ela dela não foi teve ser esse desacreditada. A impotência dela foi Ela ser não- desacreditada. Ela falou, eu problema. posso perder o emprego. Entendeu? Vamos Não, desacreditar ela de não teve mim. esse problema. Todo o tempo foi garantido Então, pra ela. na cabeça dela era assim. Não, mas Aí em eu 2020 acho que- ela entendeu que não. Você não vê Sim, isso, Léo, sim, porque sim, você é verdade. é homem, você pensa do jeito racional. Eu quero- também sou que nem você. Mas então, vamos Eu resolver. sei que é chegar. Você tá pensando igual o Danilo e o produtor. E eu também. Eu quando olhei, falei assim, depois que caralho, garantiu vamos tudo. A parada é, depois Cara, garantiu o carro, depois garantiu tudo, vou pra cima. Eu vi Eu vou pra cima, eu vi tá um vídeo ligado? nos Estados Unidos de uma ação policial que, inclusive, eu acho que nem pode ser feita no Brasil. Lá tem isso. Lá, por exemplo, uma policial pode se disfarçar de prostituta Pode. e pode prender o cara que quiser. Lá, aqui você não pode fazer isso. Você não pode tentar criar uma situação de crime pro cara cair. Acho um absurdo isso. Mas tudo bem. Eu vi uma situação que uma mulher contrata um cara para matar o marido dela. Só que as pessoas já estavam desconfiadas disso. O cara já tinha feito uma denúncia e o cara que ela contratou pra matar o marido era um policial, tá? Então ela contratou o policial, entre aspas, contratou. O cara vai lá, entre aspas, mata o marido dela. E aí a polícia chega e chama ela pra prender ela. Mas chama e vai falar, né? Ela chega pro cara e fala assim, olha, você é a esposa do tal que sou, tal, não sei, falou assim, olha, sinto muito, a gente quer te falar Aí só, que o surpresa. seu marido... Não, os caras falam assim, o seu marido faleceu. Ele foi morto. Essa mulher chora copiosamente. Você fala, meu Deus, olha a dor que essa mulher tá sentindo. Ela chora copiosamente. Então eu tenho muito medo de choro de pessoa que é ingrata, de pessoa que não tem caráter. Eu não acredito. Tá? Então eu não tô vendo só a situação. É que vocês caíram na história do choro. Não, Tá? não. Se ela chorasse, se ela sentisse tudo isso, mas não fizesse o que ela fez com o Danilo Gentili, falar, não, você não me defendeu porque eu sou negra, sendo que ele defendeu, Ali ela vacilou. aí eu acreditava Ali ela nela. vacilou. A partir do momento que ela fez isso, eu não acredito em mais nada. Pra mim- Mas pra eu mim, eu acredito numa coisa. Ela foi demitida. Isso é verdade. É. Mas Ela por- foi Por demitida. culpa dela. Corte de gasto do SBT, Mas cara. você sabe por que ela foi demitida? Corte de gasto. Não, mas só porque ela saiu do programa. Porque é ela que saiu do programa do Danilo Gentili. Ela que E saiu. ser funcionário do Sim. SBT. Sim, mas se ela tivesse ficado, ela não tinha saído. E eu acho que foi até por Se ela tivesse ficado no programa, ela não seria Sim, demitida. Ela Exato. falou que foi pro 1 da manhã, né? Isso. O único que Mas não, acabou mas na manhã ela foi quis do Paulo sair. Ela Martins. tava Sim. mais feliz que ia sair. Beleza. Legal. Ela foi pro SBT. Chegou no SBT, ela comunicou a parada pro SBT e pensou que aquilo ali ia dar pra ela, tipo, putz, eu vou esperar então as respostas dele e tudo mais. Só que chegou o corte veio e cortaram ela também. Sim. Mas assim, uma coisa não tem nada a ver. Ela certamente tá magoada por ter sido demitida do SBT. E é isso que ela quis dizer com... Ai, Danilo, você não me fez nada. Porque ela foi demitida, no final das contas. Ah, eu já não li desse jeito, não. O Danilo fez alguma coisa. Eu também não li isso, não. Eu também não li desse jeito, É, não. de jeito nenhum. Ela Eu tá que entendo reclamando ela, de não Eu tô tô dizendo assim, ó, defender. Danilo, você não fez alguma coisa no Não. sentido de que Eu acho que ela ela foi... tá... Eu O acho que que ela ela... reclama é que ele defendeu
a Dani Calabresa do Não, mas assédio calma aí. Também, e não também. defende Porque o ela. Danilo Gentili tem uma relação completamente diferente com a Dani Calabresa. Né? Exatamente. Tanto Mas que quando ela joga a carta black, eu falo assim, opa, calma aí, nega. Pera aí. O Danilo Gentili estudou com a Dani Ela Calabresa. não defendeu, Eles o estudaram lá em Danilo Santo Gentili André. não defendeu a Juliana, não é porque a relação é diferente, é porque a Juliana falou que não queria, ela fala que não quer. Sim, mas eu tô dizendo que... Agora a gente sabe isso. Mas Agora, a gente sabe. no 2020 antes, ela no antes, entendeu isso, beleza. Aconteceu tudo isso, ela ia denunciar o crime, Danilo Gentili queria e tudo mais, ela não quis. Denúncia nenhuma, beleza. Passou todo esse tempo. E não só a denúncia, ela não quis nem, porque os caras queriam levar pro compliance do SBT. Do SBT. Ninguém ia ficar sabendo. Não, os caras Então, queriam. isso O Danilo aqui, queria Isso é polícia. uma coisa que estão falando Não, bastante. Danilo mas queria aí ele polícia. sugeriu Falando- isso também. Estão falando que ele deveria ter seguido com o caso independente dela. Não dá. Não dá. pode, não dá. Não pode. O advogado Dizendo fez que certinho. o compliance deveria ter seguido adiante. O advogado fez certo. Você vê que o advogado é muito profissional. O cara é bom. O advogado fez certo. É. Mas voltando, o que eu tô dizendo é o seguinte: chegou no. Aí ele ficou sabendo. Mas por que ele não defendeu? Porque ela não quis. Ela não quis. Quando ela fez a denúncia, aí ela tá dizendo que quando ela fez a denúncia, ele também, em outro momento, não defendeu. Ela tá Não, ela fez a magoada pela denúncia demissão. agora. Ela tá magoada pela Mas demissão. ali, se ela tiver, pelo amor, né? Porque ela saiu do programa. E o Danilo ainda fala, mano, chegou... Ela botou no grupo Então, pra fazer mas mais ela parte bota, do programa. aí ela Ela bota quis na mesma linha de tempo, ela bota o Danilo, o SBT e a Dani Beirute, que é a filha do Silvio Santos, que comanda o SBT hoje, é presidente. Ela pode estar chateada com o SBT, mas ela não tem nenhum direito de estar chateada com o Danilo Gentili. Não, nem com os dois. Nenhum. Porque o SBT demitiu ela por outro motivo. Sim, mas tudo bem, mas ela pode ficar chateada por ser demitida, é Você normal. acha que ela pretendia reverter a demissão dela? Não, Não, duvido. ela só denunciou porque ela foi demitida. Ela precisou aparecer, ela quer vaga em outro lugar. Não, então ela não é quis isso. aparecer Ela como queria- oprimida pra ser acolhida Ela por outra queria que o empresa. SBT resolvesse a situação. Ela queria que o SBT resolvesse. Mas resolver-se como? Como? Porque o áudio diz assim, eu não quero nada. Eu quero que resolva, mas não quero nada. Queria que o Danilo fizesse que desse um rodo no cara. Eu acho que talvez ela se arrependeu. Sei lá, ela queria manter o emprego e que o Otávio Mesquita fosse demitido. Sei lá se o Otávio Mesquita ele tem mas aí... uma outra coisa. mano, Mas enfim, eu tô dizendo assim, que ela queria, Pode ela ver com a queria cara do Otávio mesmo... Mesquita, mas ele é maior do que o cara é um apresentador. Eu sempre falo assim, mano, você quer entender como funciona a hierarquia? É muito simples. O que tá segurando o microfone está pra frente da câmera principal, esse é o pica. O resto é tudo pelo de saco. Tá ligado? Simples assim. Ah, mas o Murilo Couto é grande. O Léo Lins é grande. O não sei quem é grande. Pode ser fora dali. Mas sabe o que foi Ali, legal? todo mundo é pelo de saco.